Olá, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do Momento Político do Hoje News, seu canal de informações sobre política e economia. Recebemos o advogado, empresário e suplente de senador por Goiás, Eládio Carneiro. Seja bem-vindo, doutora Eládio. É uma grande alegria ter essa oportunidade de conversar com você, um jornalista proficiente, querido, de muita análise política, e estar aqui participando deste evento do Hoje News. Bom, doutora Eládio, vamos começar com a boa história. O senhor é o primeiro suplente de senador, no entanto, nunca teve a oportunidade de assumir o cargo. O senhor acredita que houve má vontade do titular ou é uma decisão política? Isso aí, na verdade, quando as alianças são feitas, as pessoas, via de regra, têm muita disposição de compartilhar espaços. E, às vezes, após se assentarem nos cargos, elas criam um certo apego, né, e, às vezes, se esquecem de alguns compromissos firmados. Mas isso é da vida, isso é assim mesmo. Os cargos são passageiros. A beleza e a força da democracia é exatamente nisso, na periodicidade. Então, os cargos precisam ser renovados periodicamente. E aqueles que eventualmente não são bons de compromisso, não são bons de trato, ou não são felizes no exercício do cargo que é para o povo, eles acabam não sendo reconduzidos. Bom, o senhor foi uma das primeiras lideranças do entorno do Distrito Federal a apoiar a candidatura de Ronaldo Caiado ao governo de Goiás em 2018, mas foi deixado para trás por ele. O que o senhor atribui isso? Olha, Wilson Silvestre, nós sempre tivemos assim uma boa relação com o deputado Ronaldo Caiado. Nós abraçamos o projeto dele para o Senado com muito entusiasmo, entendendo que ele seria um bom senador para Goiás, e depois para o governo não foi diferente em 2018. Então nós trabalhamos, lutamos e vencemos as eleições. E depois ele preferiu trocar os amigos, os companheiros que o ajudaram na eleição, pelos gatos de palácio, que gostam da Casa Verde, né? Eles não gostam do inquilino, eles gostam da Casa Verde, né? Do Palácio das Esmeraldas, e continuam lá comendo e miando. Eram os mesmos que ficavam lá atrás com o Ari, depois com o Íris, depois com o Aguito, depois com o Marconi, depois com o Dr. Alcides, e hoje, por acaso, com o governador Ronaldo Caiado. Isso é assim mesmo. As pessoas vão se ladeando desses políticos patrimonialistas que querem, de certa forma, apenas tirar vantagem do governo e ficam exaltando e enchendo de elogios, e o chefe acaba ficando vaidoso e entendendo que vivendo naquela redoma. Mas é só sair às ruas que vai perceber que é um mundo irreal, né? Que o mundo real é outro, é um mundo da realização de obras ou da ausência de realização dessas obras, da realização de feitos importantes para o Estado e para a sociedade de modo geral, ou da ausência da realização desses feitos. E por isso, periodicamente, os políticos são julgados através das eleições, né? Aquele que vai bem é reconduzido, aquele que vai mal é dispensado, né? Caiado, o governador Ronaldo Caiado tem sido acusado de ter abandonado muitos amigos. O senhor, principalmente na região do entorno, o senhor, o Cassiano Franco, o Antônio Lima, em Cidade Ocidental, são historicamente ligados ao Caiado e foram abandonados. O que houve aí com o governador? Essa questão que eu já tive a oportunidade de falar, né? Eu acho que ele fez opção, né, por política, por pegar pessoas de mandato e esqueceu esses companheiros, né? Igual você falou, em Lusiânia mesmo tinha o Geraldão, que foi um sujeito que manteve acesa a bandeira do Ronaldo Caiado durante mais de 20 anos e foi totalmente desprezado. O Cassiano morreu desgostoso, né, pela forma e postura indiferente do governo em relação a um pleito de candidatura dele, e assim tantos outros, né? Não tem nenhuma liderança do entorno que era companheiro do governador Ronaldo Caiado, nem no governo e nem numa prefeitura. Quer dizer que não houve essa reciprocidade, é um modo de agir, né? Não tem reciprocidade, é só venha a nós e não tem vosso reino. Ruim companheiro. Bom,
Ter muitos partidos e prefeitos como aliado é determinante para se ganhar uma eleição? Olha, a política cartesiana normal, né, em condições normais de temperatura e pressão, é lógico que apoio político, grupo político ajudam e são importantes para se vencer as eleições. Agora, existem situações em que o povo entende que é necessário fazer uma substituição, uma mudança exatamente por causa da postura do gestor, a postura do titular de um cargo, de um prefeito ou de um governador. Você pode observar que em 82 o Íris não tinha a maioria dos prefeitos e venceu as eleições. Em 98 o Marconi Perillo também não tinha a maioria dos prefeitos, ao contrário, tinha pouquíssimos prefeitos ao lado dele e venceu também as eleições do Estado. Em 2018, Ronaldo Caiado também não tinha os prefeitos, tinha apenas o Quarteto Fantástico, né, que era lá o prefeito de Catalão, de Goianésia, de Rio Verde e de Formosa, que o apoiavam, prefeituras mais significativas, e também venceu as eleições. Então, quer dizer, na verdade, isso se dissocia, né? Esse apoio político ele é importante, mas necessariamente não é convertido em voto ou em resultado positivo. O que precisa haver essa sintonia é com o sentimento do povo, se o povo está satisfeito ou se o povo não está satisfeito. Pegando uma carona nessa resposta sua, doutora Eladio, há uma máxima que ter prefeito não significa necessariamente ter voto. E os prefeitos do entorno têm feito cara de paisagem em relação ao governo Caiado, principalmente porque ele não tem grandes obras relevantes na região. O senhor acredita que é possível reverter isso aí na campanha? Olha, Silvestre, eu acho que não são grandes obras, não tem obra na região. Então, a região do entorno ficou durante esses 3 anos e 3 meses esquecida, não tem obra. Às vezes vem aqui para poder inaugurar pintura de asfalto, pintura de escola, quer dizer, coisas periféricas. Não existe uma obra estruturante, verdadeiramente idealizada, planejada, pensada e edificada no governo de Ronaldo Caiado. Então, pega a carona de inaugurar o que já estava pronto ou em andamento, o que não é errado, inaugurar, porque tem que concluir essas obras, mas não existe um planejamento, não existe um projeto para trazer para a região aqui do entorno um campus universitário que desenvolveria a região, traria tecnologia para trazer indústrias. A única indústria que veio para cá foi a indústria da multa. Você pode olhar aqui, passando pela 010 para ir para Goiânia, encher de pardais. Indo aqui para o lado do Vale do Paraná, na 118, também encher de pardais. Então, a única indústria que eu soube que chegou nesse governo é a indústria da multa. O senhor falou, a gente falou sobre obras, e as principais obras que ainda existem no entorno foram feitas no governo anterior, principalmente do governo Marconi Perillo. Como o senhor vê essa discrepância? O Marconi Perillo diz que o Caiado está com as burras cheias, o cofre abarrotado de grana, então não faz obra ou por má vontade da região, por ser, digamos assim, mais marconista. O senhor acredita nisso ou é má vontade realmente do governador? Eu acho porque não houve um planejamento, né? A rotina de um governador de estado, de um prefeito, ela é muito intensa, muito dinâmica. O sujeito acorda cedo e tem diversos compromissos, e quando vê que não anoiteceu, quando vê que não chegou no final da semana, do mês, do ano, e quando vê que não, acabou o mandato. Então, não houve um planejamento. Qual é a cara desse governo? O que esse governo fez para Goiás? Quer dizer, quando se pensa, o governo de Goiás, o que foi feito nesses 3 anos e 3 meses? A imagem que vem é de policial prendendo comerciante, prendendo pequeno dono de loja, porque não tinha fechado na pandemia. Anda em Goiânia, você vai ver ali no centro de Goiânia 40% das lojas fechadas, dos estabelecimentos comerciais com placas de aluga e vende-se. Mesma coisa acontece em Campinas. Quer dizer, o que foi feito para trazer empresas para cá? Qual é o ambiente político e administrativo que se criou para isso? Não houve. Não houve.
Então eu penso que o erro foi a ausência de planejamento. Vai de uma cerimônia para outra e aquilo num ritmo frenético, quando vê que não passou o governo. Essa é a realidade. Por isso que a necessidade de ter um planejamento, ter uma equipe que conheça os problemas do Estado e que tenha a disposição de resolvê-los. E principalmente, não é fazer só o rotineiro, o ordinário, o dia a dia, não. Pensar nas grandes obras. O que nós precisamos para a região do entorno, Wilson Silveira? Nós precisamos de um metrô, nós precisamos de um transporte de qualidade, de mobilidade urbana. O dinheiro que se gastou para fazer o Mané Garrincha, em Brasília, 2 bilhões de reais, era suficiente para você mudar a estrutura econômica dessa região, trazendo mobilidade decente para aqui mais de 1 milhão de pessoas, entendeu? Então, quer dizer, o que falta é planejamento, o que falta é vontade política, o que falta é visão. Não adianta ficar pintando asfalto, entendeu? Inaugurar isso não resolve. Nós precisamos de coisas estruturantes, nós precisamos trazer um polo industrial para cá. Para trazer um polo industrial para cá, a questão de solucionar esse gargalo da mobilidade é elementar, é essencial. Entendeu? Nós precisamos trazer tecnologia. Como é que você traz tecnologia? Com a universidade. Se você tiver aqui uma universidade uma faculdade de medicina, você vai ter derivado dela uma área de oncologia, uma área de nefrologia, que vai ter hemodiálise para a pessoa ter um tratamento decente. Você vai ter a derivação de áreas do conhecimento e do saber que vão beneficiar toda uma região, vão ter hospitais dessas áreas específicas, igual nós temos lá em Barretos. Então precisa dessa vontade, precisa ter esse entendimento. Eu tive a oportunidade de ir, junto com o deputado Hildo Cambão, uma vez, discutir esse assunto com o governador para trazer a Universidade de Rio Verde aqui para Lusiânia, e nós tivemos uma negativa dele, entendeu? Disse que não era interessante, porque formava analfabetos. Então esse tipo de postura, esse tipo de visão é uma visão equivocada, que atrasa o lugar. Nós fomos tratar lá nessa oportunidade sobre 2 situações. Essa era uma delas, e a outra era o Hospital de Lusiânia, que estava sendo concluído e não tinha UTI. E eu cheguei e falei, governador, nós temos um hospital com quase 80 leitos, não tem UTI, nós precisamos fazer uma intervenção para fazer uma reforma dentro dessa construção para deixar uma ala para UTI. Inclusive, o Estado precisa assumir isso porque o município não tem condição econômica de fazê-lo. Atender toda a região. Recebemos uma negativa também. Passou-se alguns meses, o que aconteceu? Veio a Covid, o Estado precisou intervir às pressas correndo. Se tivesse tido o planejamento, se tivesse tido a Previdência, que eu sugeri, que tive uma negativa no momento, não, nós não podemos fazer agora não, porque nós vamos fazer só uma policlínica em posse. Você entendeu? Então, a falta de sensibilidade, de querer resolver o problema. É a hora que estoura o fogo, aí sai todo mundo querendo apagar, né? Então, quer dizer, tem que ter planejamento, tem que pensar. O governo está acabando. Faltam 9 meses para encerrar o governo. O que foi feito nesse governo? Me diga, qual é a marca desse governo? Se tiver, você me conta. Indústria que eu conheço que veio é só da multa, que agora, desse ano passado para cá, encheram as rodovias estaduais de pardais. E eu não conheço outra. Eu sei da Cremimel que foi embora, eu sei da Mabel que foi embora e tantas outras, porque não encontrou ambiente político e administrativo para isso. O empresário, o comerciante, tem que ser tratado como um parceiro, não é como um inimigo. É ele que paga os impostos e que sustenta a máquina pública. Então ele tem que ser tratado como um parceiro preferencial. E eu vejo que isso não aconteceu. Infelizmente, eu não desejo mal, não. Desejo que tenha sucesso, é o meu estado. Eu torço para o meu estado e bem, é o estado que eu vivo, é o local que eu vivo com a minha família. Então eu torço para ir bem, mas quando não está bem, a gente tem que apontar, entendeu? E tem que mudar. Bom, o senhor foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para filiar no PL, mas optou pelo PSDB. Por que esta guinada de centro-direita para centro-esquerda? Na verdade, é uma questão local, né? Nós, aqui no município de Lusiânia, nós fomos procurados também por outros partidos e também pelo PSDB, na pessoa do presidente Edgar Gomes, um ex-vereador, junto com um grupo de ex-vereadores, ex-candidatos a deputado, ex-deputados, e nós entendemos que poderíamos fazer um trabalho melhor para a nossa cidade e para o nosso estado no PSDB, até porque tinha o comando do ex-governador Marconi Perillo, que está presidindo o partido e construindo um projeto de governo para o estado de Goiás, obviamente com outras lideranças e outros partidos e outros atores políticos, e nós entendemos que era o melhor para o estado de Goiás. Não há como esquecer a história, isso. Se você analisar,
o Iris Rezende, teve um papel fundamental no processo de desenvolvimento de Goiás, quando ele abriu rodovias para os 4 cantos do estado. Isso permitiu que a agricultura goiana se consolidasse, que iniciasse um processo de industrialização do estado. Isso lá nos idos de 80 e 90. Posteriormente, já em 2000, houve também uma série de avanços. A implementação desse modelo de maior interação entre o cidadão e o governo, através dos VaptVupts, através das universidades estaduais da UEG, que formou milhares de alunos, através de programas sociais que atenderam pessoas carentes, seja o Bolsa Escola, seja a renda cidadã, seja o cheque construção, o cheque moradia, quer dizer, isso ajudou e melhorou a vida das famílias goianas. Então houve uma atenção verdadeiramente dirigida para o empresariado goiano, para que ele se tornasse protagonista do desenvolvimento, o ambiente de trazer empresas e indústrias para Goiás. Então não há como negar isso. Então esse legado positivo, isso é uma questão de análise histórica, ele existiu nesses governos do PSDB. E nós entendemos que nós queremos, para o estado de Goiás, uma continuidade de um modelo desenvolvimentista e que também tenha atenção com as pessoas mais carentes, que propicie as pessoas que não tiveram oportunidade alçar voos altos, entendeu? Aquele aluno que não teve uma oportunidade de ter uma universidade ou que o pai não pode pagar, o governo tem que ser um parceiro nisso. O governo tem que oferecer uma educação de qualidade para as nossas crianças. O governo tem que oferecer lazer e entretenimento e aproveitar as oportunidades que o nosso estado, que é rico por natureza, pela sua geografia, pela sua posição no coração do Brasil que ele está situado, pelo clima favorável, a se desenvolver e a crescer. Então nós precisamos fortalecer a nossa agricultura, a nossa indústria, entendeu? Permitir que o nosso comércio cresça. Nós temos Brasília, que é um dos grandes mercados consumidores, dentro de Goiás. Nós temos que aproveitar essas oportunidades para vender para Brasília os bens e serviços que Brasília consome. E nós estamos do lado aqui no entorno e não temos conseguido fazer isso. E o governo é uma peça imprescindível nessa construção, entendeu? Então, as críticas que eu faço não é a pessoa de ninguém, eu não tenho rancor, não tenho mágoa, não. Até porque os iguais se atraem. Então, se eventualmente as pessoas entenderam por seguir outros caminhos, eu entendo isso com naturalidade, desejo bem, desejo que seja muito feliz para lá. Mas eu acho que não serve para continuar no comando do nosso Estado, entendeu? Justamente porque, às vezes, a pessoa se sente aí o representante de Deus na Terra e não é assim que funciona, não é isso. Quem está num posto de comando, ou um prefeito, um governador, um presidente da República, é para servir a um propósito, para servir uma nação, a um povo, entendeu? Para melhorar a vida daquelas pessoas. Não é para ficar sendo ovacionado, aplaudido, elogiado. Entendeu? A pessoa tem que estar com outros sentimentos, né, de cumpridor do seu dever cívico durante um determinado período, de dar o seu melhor, da sua inteligência, da sua capacidade, da sua vontade. E é isso que assim, eu me ressinto, que eu não vi, que eu não enxerguei no atual governo. Infelizmente, assim, foi para mim uma grande decepção. Mas a vida é isso mesmo, né? Vamos em frente. Obrigado, doutor Eládio, pela sua companhia no Hoje News. Até uma próxima oportunidade para a gente conversar novamente. Agradeço, Wilson Silvestre, a sua atenção, o seu carinho e a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É sempre uma alegria ter a oportunidade de expor as nossas ideias e dar uma mínima contribuição no processo democrático. Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de deixar o seu gostei ou não. Sua opinião é muito importante e nos acompanhe também no Facebook, no Instagram e no portal hoje.com. Até a próxima.